Bom dia, irmãos. A gente vai fazer uma reunião um pouco, vou dizer diferente, né? Mas com um foco diferente nessa manhã. Queria ter mais um momento de oração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça, para que o Teu Espírito Santo venha nos assistir, Senhor, no compartilhar a Tua palavra, para cada um daqueles que vão ouvir, que estão também acessíveis, Senhor, ao Teu Espírito. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado nas nossas vidas, que a Tua luz possa brilhar sobre cada um de nós, e que o Senhor mesmo faça, Senhor, que a Tua palavra volte a Ti com fruto, Senhor, frutificando a 30, 60, a 100 por um, Senhor. É o que nós pedimos a Ti e nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Amém. O título da mensagem hoje, irmãos, é esse que está aí. A morte não é um fim, ou o fim, mas ela é uma passagem, tá? E eu vou pedir licença para os irmãos, para que hoje eu possa compartilhar um pouco, né? Não direcionado para a igreja, mas direcionado para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, né? Para aqueles que não têm a visão e a fé que nós temos, né? Na esperança que alguns dentre esses que ouçam, né, possam conhecer esse Senhor que nós conhecemos, graças a Deus, né? E o sentimento, né, o desejo do coração é que realmente a gente possa fazer isso, porque estudando o livro de Apocalipse, nós estamos no final dele já, né? Estamos a poucas semanas talvez de terminarmos o livro. E uma coisa que uma das muitas coisas que eu creio que deveria existir no nosso coração, né, de cada um de nós, é o fato de nós nos importarmos com aqueles que ainda não conhecem o Senhor, porque o livro de Apocalipse, dentre várias bênçãos e várias coisas que nós cantamos, Maranata, o nosso coração se alegra, o nosso coração se regozija com a iminência daquele dia, né, que nós aguardamos, que nós como cristãos esperamos, né? Mas ele traz também, principalmente no capítulo 20 que nós vimos, né, um julgamento de um trono, né, que a Bíblia descreve como o julgamento do trono branco, no qual todos nós, né, no qual todas as pessoas comparecerão diante de Deus. E a vinda do Senhor, por um lado, se para muitos ela vai significar bênção, para muitos também vai significar juízo, né? E é para com estes que talvez ainda hoje tenha esse significado, que eu gostaria de estar compartilhando, né? E o coração que eu creio que nós devemos ter, por um lado, de regozijo, mas por outro lado, um sentimento de nos importar com aqueles que porventura ainda não conhecem esse Senhor, que porventura ainda não sabem o sentido da vida, né? E é por isso que meu encargo nessa manhã, ele é dirigido, né, a esse fim, tá? Então esse primeiro ponto, né, que é para nós, né, esse sentido de nos importarmos, né? Tem essa figurinha aí de uma pessoa olhando o celular, né, e ela não está apercebida de que tem um buraco na frente dela, né? E isso talvez descreva muitas pessoas que vivem e que se relacionam conosco hoje e que talvez estejam caminhando para um precipício ou caminhando para um desfecho que ele não sabe, ele não está atento para isso. E nós que sabemos, nós precisamos adverti-los, nós precisamos falar com eles, para que eles pelo menos saibam, né, o que é a visão bíblica, o que é que o cristianismo tem a dizer a respeito disso, para que ele possa pensar, para que ele possa ter um tempo para
ter a chance de escolher, ter a chance de falar, poxa, eu preciso pensar mais nisso, né? Porque hoje no dia a dia, no corre-corre, nós sempre deixamos essas coisas, esse tipo de assunto a gente sempre joga para frente, né? Fala, não, depois eu penso nisso, quando eu tiver lá meus 60, 70, 80 anos eu vou pensar nisso, eu não tenho tempo para pensar nisso agora. Então, assim, é um assunto de confrontação, né? É um assunto que mais cedo ou mais tarde cada um de nós, cada homem que vive nessa terra, ele vai ter que enfrentar essa escolha ou essa realidade, né? E enquanto ele está vivo, ele tem a possibilidade de fazer isso. Depois da sua morte, isso não vai ser possível mais, né? Então, essa vai ser a reflexão e vai ser dirigido para essas pessoas, né? Esse tema, então, que a gente quer considerar a respeito da morte, né? A gente vai tentar fazer isso abordando 3 tópicos, mostrando o que a Bíblia fala, né? Não é o que o Sérgio pensa, não é o que nós pensamos, mas o que a Bíblia fala a esse respeito, né? E o primeiro tópico, então, seria esse: a morte originalmente não deveria fazer parte da experiência humana. Embora todos nós falemos, né, a única certeza que nós temos nessa vida é que nós vamos morrer, né? A morte não fazia parte do plano de Deus para o homem. Segundo ponto, afinal de contas, o que acontece na morte? O que é a morte? E o terceiro ponto, o que acontece após a morte? Porque muitos pensam que, bom, morreu, acabou, né? Morreu, o que eu tenho de concreto nessa vida é essa vida que eu tenho, porque depois que morrer, morreu, né? Morreu, não tem mais nada. Só para citar, assim, o meu pai era uma pessoa assim, né? Para ele, vida é isso aqui, o resto morreu, virou pó, puf, né? Desaparece, né? Então, mas a Bíblia fala que depois da morte existe alguma coisa, né? O que acontece após a morte? Então, quem sabe a gente possa considerar esses 3 pontos, né? Segundo, novamente, a visão bíblica dessas coisas. Começando então por esse primeiro ponto, né? Que a morte, ela não deveria fazer parte da experiência humana. Então a gente tem que voltar lá para o início, quando Deus cria Adão. Nós vamos ter que voltar lá para Gênesis, lá para o Jardim do Éden, quando Deus cria Adão, né? Porque a Bíblia fala que o homem foi criado por Deus e Deus criou Adão com um propósito, né? E ele criou Adão então e o colocou no Jardim do Éden. Naquele momento que Adão passou a existir, não existia a morte não existia lá no Jardim do Éden. Após Adão ter sido criado, né, ele estava num lugar gostoso, bonito, né, num lugar agradável, né? E esse texto de Gênesis 2, então, ele diz isso, né? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Então, Adão estava num lugar maravilhoso, num lugar cheio de... tinha muita água, todos os animais já haviam sido criados, né? Ele tinha a companhia dos animais, ele tinha comida, ele tinha bebida, ele tinha a presença de Deus junto com ele. Então, Adão estava, né, no jardim, né? Esse era o lugar que Deus havia criado e onde ele colocou Adão. E aí o Senhor continua também falando: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, assim, Adão, né, come, né, desfruta de tudo aquilo que está criado, desfruta da minha presença, né? Então, Adão não tinha falta de nada, e é nesse local, nesse ambiente que Adão estava, e é nesse ambiente que Deus, esse é o plano de Deus. Deus criou o homem para isso, para ter comunhão com Ele e para desfrutar de tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus criou, né? Então o homem
foi criado não para morrer, o homem foi criado para viver eternamente. Esse é o plano de Deus para toda a humanidade, lá no Jardim do Éden. Então, primeira informação: nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para viver, e para vivermos eternamente, né? Embora muito poucos de nós tenham essa fé ou essa consciência. Mas, né, sempre parece que tem que ter um mas, né? Tem essa continuação do versículo que fala que Adão podia comer de toda a árvore, mas ele falou: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Embora a morte não tivesse nos planos, o homem não havia sido criado para morrer, né? Existisse essa questão. Deus falou: olha, Adão, não coma dessa árvore, porque quando você comer, certamente morrerás. E aí a gente sabe a história, né? A gente conhece, acho que não tem ninguém que nunca ouviu essa historinha, né? Vou falar aqui de Adão e Eva, e Eva comeu do fruto, deu para Adão e tal, e na verdade assim, o homem desobedeceu essa ordem de Deus, e deste momento em diante, a morte passa a existir na vida do homem. Então, primeira coisa, a morte, ela não estava, mas ela passou a existir. Quando então esse primeiro casal, ele desobedece a Deus, a morte passa a fazer parte da experiência humana, né? Além disso, Adão e Eva, eles são expulsos do Jardim do Éden, daquele lugar maravilhoso onde eles viviam. Eles são expulsos da presença de Deus, eles são expulsos do desfrute daquelas coisas que era permitido a eles, e eles são colocados de fora. E a Bíblia fala então que a entrada no jardim foi lacrada, e ele colocou 2 querubins ali com espadas para impedir a entrada dos homens, vamos dizer assim, para dentro. Então, aqui a gente já vê de maneira simplista, tá, como que a morte passa a fazer parte da experiência do homem, através da desobediência, né? E tem mais um versículo agora no Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo, que está lá em Romanos 5:12, se referindo a essa situação, né, de Adão e Eva, diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. E quem que é esse um só homem? Adão, né? Através de Adão entrou o pecado no mundo. Como é que ele entrou? Pela desobediência à ordenança de Deus. Comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele recebe o pecado. Então, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, então a morte a gente vê por esse texto que ela é consequência, ela veio junto com a desobediência, ela veio junto com o pecado, né? Então, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, né? Esse é o conceito bíblico. Por que nós hoje morremos? Porque nós recebemos de Adão essa herança do pecado e, consequentemente, a morte. É claro assim, simples assim, né? Porque todos pecaram. Não só pecaram de atitude, mas nascem debaixo do pecado. E por isso, todos nós somos sujeitos à morte. Então, o primeiro ponto, eu estou colocando assim, fundo amarelo, né? Tudo que aparecer de fundo amarelo aqui, então prestar atenção, tentarmos fazer um resumão, né? Primeiro ponto, né? Dentro desse primeiro ponto, é importante destacarmos então que após a queda de Adão, todos os homens nascem pecadores, por aquele texto de Romanos, e destinados a morrer um dia. Pecado traz a morte, então se nasce pecador, um dia vai morrer. É isso que a palavra nos diz. Mas, tem mais um pontinho, né? Além de nós nascermos pecadores e destinados a morrer, tem mais uma coisa: a morte não significa o fim da existência.
daquele que morre. Então a gente fala, bom, vai morrer, então tá bom, morreu, né? Morreu, acabou, né? Essas duas questões, então, esses dois pontos, eu acho que é importante para que a gente possa ir guardando na nossa mente, tá? Então, assim como a morte passou a ser uma realidade absoluta e natural, então todo mundo fala aquela frase de novo, né? A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer, né? Lógico, ninguém escapa da morte hoje, né? Por causa do pecado, vamos sempre lembrar, né? Mas será então que a morte é o fim de todas as coisas para aquele que morre? Então isso é um passinho para a gente avançar mais um ponto, né? Então vimos que a morte originalmente não deveria fazer parte da experiência humana e ela passou a fazer parte, né, com essas consequências. Segundo item agora, né? O que acontece então depois da morte? Como eu falei, será que a morte termina tudo? Será que a morte é o fim de tudo? Né? Então, para a gente poder entender um pouco mais esse segundo ponto, né? O que acontece na morte, né? Nós vamos voltar para Gênesis de novo, para vermos, é importante nós vermos como é que Deus criou o homem, tá? Então, para a gente dissecar isso um pouquinho mais, tá? Como que Deus cria o homem, né? Então tem essa forma como Deus criou o homem. Ele fala então que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Adão foi formado do pó da terra, né? Ele fez lá um molde, um boneco, né? Perfeitinho, seu corpo, né? E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Então vamos lá. Quando Deus pega aquele barro, aquele pó da terra, faz lá um molde, né? Ele era um boneco sem vida. Se Deus parasse nesse instante, aquele boneco, aquele Adão moldado ali, ele seria simplesmente um molde, com todas as suas feições, com todos os seus órgãos, com todos os seus membros, com toda essa aparência, mas ele seria um molde sem vida. E Deus faz então, qual que é o segundo ato de Deus? Ele sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida, e nesse instante Adão passa a ser alma vivente. A gente também, nós cristãos, estamos claros disso, mas é importante nós vermos que como é formado o homem. O homem, então, ele tem dois componentes. Um componente é material, que é o corpo que nós vemos. É muito fácil nós percebermos isso, né? Esse corpo aqui, segundo a Bíblia, esse corpo aqui veio do pó da terra. Só que esse corpo sem vida, ele não é nada, né? Deus, então, sopra neste molde, ele transmite a vida para esse molde, e esse molde se torna então um homem com vida. O ponto aqui então é que todo homem, ele tem uma parte material, que a gente chama de corpo, mas ele também tem uma parte espiritual, vamos dizer assim, que a Bíblia chama de alma ou de espírito. Alguns falam que alma e espírito são diferentes, outros falam que espírito e alma são a mesma coisa, mas a gente não vai entrar nesse. O fato é que todos nós temos uma parte material e uma parte espiritual. Adão foi formado assim, e todos nós, todos os descendentes de Adão, também são assim. Nós não somos somente corpo, né? E tem mais ainda, a essência do homem está na sua alma e não no seu corpo. Aquilo que nós somos, a nossa personalidade, a nossa vida, de onde vem a nossa vida? A nossa vida vem de Deus. A essência do homem, ela está na sua alma e não no seu corpo. É claro que uma alma sem corpo também, ela não pode interagir. Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, não é isso, né? A questão é que todo homem, ele é formado de duas partes. Ok? Tem mais alguns versículos, só para nós reforçarmos essa questão, né? Um deles está lá em Zacarias 12:1, então, que fala a mesma coisa, né? Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele.
Está vendo? Zacarias também fala isso. Olha, Deus, aquele que formou os céus, né? Aquele que fundou a terra, mas ele fez outra coisa também, ele formou o espírito do homem dentro dele, a mesma coisa que está escrito lá em Gênesis. Deus, ele soprou em Adão e colocou o espírito dele, o espírito dentro do homem, né? Corpo e espírito. Esse outro texto em Mateus, ele também vai falar a mesma coisa, né? Agora, a palavra do Senhor Jesus, né? Mateus 10, 28, que diz então esse versículo: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Então, não temam, o Senhor está falando para os seus discípulos, né? Aqui o Senhor está falando para os seus discípulos. E quem são esses que podem matar o corpo e não podem matar a alma? São os homens. Ali nesse caso o Senhor estava falando dos fariseus, né? Olha, meus discípulos, não tenham medo desses fariseus que estão perseguindo vocês ou que vão persegui-los e podem até levá-los à morte. Não temam esses, porque eles podem matar o que? O corpo, mas eles não podem matar a alma. De novo, corpo e alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E quem é esse que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo? Não são os homens, é Deus. Deus é que pode fazer isso. Então tem mais algumas coisas aqui que a Bíblia também vai descortinando, ela vai trazendo para nós, né, de que nós temos duas partes, uma física e outra não física. Uma o homem consegue matar, a outra não. Se você falar, eu vou acabar com a minha alma, você não tem poder de acabar com a sua alma. Nem mesmo o diabo tem condição de matar a sua alma. Eu posso matar o meu corpo, mas eu não posso matar a minha alma, né? Mais um texto. Agora, lá em Eclesiastes, então escrito por Salomão, né? Eclesiastes 12, verso 1 e verso 7, diz então: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Então aqui está falando da realidade humana, né? Quando a gente é jovem, nós achamos que somos donos do mundo, que nós fazemos e que nós acontecemos e que nada nos impede, nós somos donos de nós mesmos, mas o tempo vai passando e nós vamos nos tornando velhos. Esse corpo vai se desgastando, né? Então é isso que Salomão está falando aqui, né? Antes, né, que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais dirá, não tenho neles prazer, por mais que eu tenha uma mente, né, ela continua ativa, né? O corpo não acompanha mais. Tem um irmão que costumava dizer assim: se eu tivesse hoje a mente que eu tenho no meu corpo de 20 anos. Não tem jeito da gente fazer isso, né? E aí, quando a gente chega ao envelhecimento, então, o versículo 7 de Eclesiastes, então, ele fala: e o pó volte à terra. Lembra de Adão sendo criado do pó da terra? Então, na morte, o que acontece? O pó volta à terra, como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Então, a morte, aqui ela está falando um pouquinho dessa morte, né? O que acontece na morte? Na morte, o corpo que é formado do pó volta para o pó. E o espírito que foi dado por Deus volta para Deus. Okay? Então o que acontece na morte? Acontece isso. As duas partes do homem, elas se separam. E aquilo que era pó vira pó. E aquilo que é espírito volta para Deus. De novo, não é o Sérgio que está dizendo, é a Bíblia que está falando, né? Mais um ponto. Agora, na crucificação de Jesus Cristo, nos evangelhos, evangelho de Lucas, né? Todo mundo também já conheceu, tenho certeza, já ouviu falar de Jesus, que ele foi para a cruz, foi morto, né? 25 de dezembro, todo mundo, o mundo cristão, né? Não só o mundo cristão, mas o mundo ocidental,
grande parte do mundo oriental também, 25 de dezembro, dia de nascimento de Jesus Cristo. Então, toda aquela questão lá, né? Mas Jesus Cristo, quando esteve na terra, né? E quando ele foi crucificado, ele estava nesse momento aqui, pendurado numa cruz, ladeado por 2 ladrões ou 2 malfeitores, né? E aqui nós temos então que esses 2 malfeitores, eles começam, né, a conversar. Um deles fala: você não é filho de Deus? Desce daí, né? E o outro então, eu não sei qual que é, o que estava para a direita, para a esquerda, né? E um desses 2 vira para aquele que ficou falando, né, para Jesus descer e fazer alguma coisa, né? Ele fala: olha, então Lucas 23, verso 41 até o 43, diz isso: nós, né, os malfeitores, né, os 2, na verdade, nós, com justiça, né, nós estamos nessa situação, né, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Então, o que ele está dizendo? Olha, nós 2 aqui, né, a gente está nessa situação por justa causa, porque a gente merece. Nós erramos, eu não sei lá o que eles fizeram, né? Pouca coisa não devia ser, porque senão eles não estariam sendo crucificados, né? Mas este, né, Jesus, esse Jesus aqui, ele nenhum mal fez, ele está aqui de inocente, né? Este Jesus nenhum mal fez. E acrescentou então, aí ele vira para Jesus e fala: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, essa questão, então, a gente está caminhando para esse sentido de que a morte põe fim no corpo, mas não põe fim na alma. Por quê? Imaginem essa situação: Jesus Cristo ali na cruz, com 2 malfeitores, os 3, dentro de algumas horas, todos os 3 estariam mortos. Jesus iria morrer, o malfeitor da direita ou da esquerda, não sei, eles também iriam morrer. Mas Jesus vira para aquele que falou: Jesus, lembra de mim? Ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas Jesus ia morrer. Onde ou de que forma que Jesus iria se encontrar com aquele outro malfeitor lá no paraíso? Significa que o corpo deles seria tirado lá da cruz, como foram tirados, né? Não sei se... a gente sabe que Jesus foi sepultado, né? Os outros 2, eu não sei que fim levou o corpo deles, mas certamente o corpo deles, depois da morte deles, se tornou pó. Mas depois de algum tempo, eu não sei quanto tempo, mas o Senhor falou hoje mesmo, então naquele mesmo dia, Jesus se encontrou, não fisicamente, não corporeamente, junto com aquele outro malfeitor. Eles se encontraram no paraíso, porque isso foi o que Jesus falou para ele. Então, após a morte, o corpo morre, mas existe ainda a alma, que nesse caso, os 2 se encontraram lá no paraíso. Vamos para o outro quadrinho de fundo amarelo, tá? Então, o que acontece na morte? A morte põe fim a esse corpo, mas não põe fim à alma. Assim como o malfeitor não deixou de existir após a sua morte, nós também não deixaremos de existir após a nossa morte. Isso serve para todos os homens, serve para mim, serve para você, serve para todo homem. Então, se nós pensamos que a morte é o fim de todas as coisas, a Bíblia diz que a morte não é o fim de todas as coisas. É o fim desse corpo que volta para o pó. Mas a nossa essência, ela continua. Então, esse ponto é importante, porque a morte ela passou a ser tão natural, vamos dizer assim, na história da humanidade, que todo mundo fala: não, morreu, e pronto, a gente nem pensa muito disso, né? Mas vamos voltar de novo. Saiba que cada homem criado, ele foi criado para ser eterno, e a sua alma não morre.
Ok? Isso nos leva então, né, para o terceiro ponto, né, que é o último tópico aqui. O que acontece depois da morte, então? Já que a morte não é o fim de tudo, bom, tá bom, então morre e acontece o quê? Bom, a gente já viu, no caso lá do malfeitor, né, a gente fala, poxa, ele foi encontrar com Jesus lá no paraíso. Então aqui a gente já tem uma dicasinha. O que acontece depois da morte? Bom, o corpo vai para a terra, ele vira pó, a alma vai para algum lugar. Será que todo mundo vai para o paraíso? E a alma daquele outro malfeitor que estava lá, para onde que foi? Nesse texto que nós lemos, não fala, né? De um a gente sabe, se encontrou com Jesus, e do outro. Bom, do outro... então a gente vai tentar caminhar um pouquinho com relação a isso. Vamos lembrar lá do texto de Eclesiastes que a gente leu? Esse que está aí. O pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus. Bom, se o espírito volta para Deus, a gente pode pensar que, legal, né? Vai voltar para Deus, é coisa boa. Mas tem um outro texto agora lá em Hebreus, né? Esse que está aí, que fala que assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então o homem morre. Então tem dois pontos importantes aqui. O homem morrendo, mas a Bíblia fala que o homem morre uma só vez, ele não morre 2, 3, 4 vezes. Então a Bíblia também, ela ensina que não existe essa questão de morreu, encarnou, morreu, encarnou, morreu, encarnou. Isso não é bíblico. Não existe reencarnação e diversas vidas, diversos ciclos de vida e morte, vida e morte, vida e morte, vida e morte. Ao homem está ordenado morrerem uma só vez, e depois dessa uma vez que ele morre, vem o que? Vem o juízo. Após a morte tem o juízo. Então o voltar para Deus tem um lado que é prazeroso, né? A gente viu lá, então, talvez lá no paraíso, né, onde estava Jesus com aquele outro malfeitor, né, era um lugar bom, né? Mas também tem uma questão de juízo, tem um acerto de contas, tem uma prestação de contas, né? Naquele texto não fala isso, mas a gente vai para um outro texto lá em Lucas também, no capítulo 16, que muitos conhecem, né? Que é a tal da história lá do mendigo e do Lázaro. Então a Bíblia também mostra um pouquinho essa questão, né? Fala que existiam duas pessoas, um era rico e o outro era Lázaro. Então o rico era rico, né? O Lázaro era mendigo, ele tinha doenças, ele ficava lá na porta da casa do mendigo, do rico e tal. Mas no final das contas, né, aconteceu de morrer o mendigo, né? O texto fala que então aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então o mendigo morreu, de novo, né? Morreu, não termina a história, a história continua. Ele foi levado para o seio de Abraão. E aí morreu também o rico e foi sepultado. O rico morreu, foi sepultado. E ele foi para onde? Na sequência do texto está aí. No inferno, estando em tormentos, quem que estava em tormento? Não era o Lázaro, era o rico. Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, a gente sabe, né? O rico morreu, foi para o inferno, e lá do inferno ele olhou e falou: olha lá Lázaro junto com Abraão. E eu estou aqui, Lázaro, você está num lugar tão legal, eu tô nesse lugar terrível, eu estou sofrendo aqui, né? E tinha um abismo, né? A Bíblia fala também que entre esses dois lugares, embora eles pudessem se ver, existia um abismo entre eles, e quem estava de um lado não passava para o outro, e quem estava do outro não passava para um lado. Então havia comunicação visual, mas não havia possibilidade deles trocarem de lugar, né?
E na continuação dessa passagem, o rico então, ele fala, pai, conversando com Abraão, tá? Então é porque ele era judeu, né? Pai, né, Abraão, eu te imploro que mandes quem? Mande Lázaro que está aí no teu seio, né? Mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para esse lugar de tormento que eu estou. Então aqui o rico, ele se dá conta de que ele veio para um lugar e fala, puxa, mas tem mais 5 irmãos lá, eles estão vivos ainda, eles ainda não morreram. O pai, manda Lázaro para lá para ele avisar, né? Porque eu não quero que eles venham para esse lugar. Acho que um pouco disso também tem, irmãos, nós sabemos isso sem precisarmos morrer, nós sabemos disso. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos proclamar essa história. Nós temos que dizer àqueles que nós amamos, aqueles que estão próximos de nós, os nossos amigos, os nossos parentes, aqueles que ainda não conhecem o Senhor e que não têm essa realidade de que esse rico aqui, ele falou, se eu estou aqui, que pelo menos os meus outros irmãos não venham para esse lugar. Mas aí o que Abraão respondeu? Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então os teus parentes lá, a tua casa, eles precisam ouvir Moisés e os profetas. Mas ele insistiu, né, o rico, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, essa realidade é uma realidade que nós cremos. As pessoas, no geral, talvez não creiam nisso, né? E essa possibilidade de ressuscitar alguém dentre os mortos e trazer aqui para... Abraão fala, não. Até alguns, nesse texto, eles falam, não, mas por que será que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno? Então isso quer dizer que o rico vai para o inferno e o pobre vai... Não é isso que o texto quer dizer, né? Embora realmente a Bíblia também fala que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha, né, do que um rico entrar no reino. Isso não quer dizer que é impossível, né? Porque o Senhor também falou, mas o que é impossível para os homens não é impossível para Deus, né? E que existe uma tendência, não é a tendência, mas assim, normalmente aquele que é rico, ele confia nas riquezas, ele não confia em Deus. Aquele que é pobre, né, falando genericamente, né, ele fala, eu não sou nada, eu não tenho nada, então normalmente ele se apega, ele se volta com mais facilidade para Deus, né? Mas o texto aqui não está ensinando isso, ele não está ensinando que o pobre vai para o seio de Abraão e o rico vai para o inferno, não. Aqui esse texto está ensinando que aqueles que ouvem Moisés e os profetas, estes vão para o seio de Abraão. Por quê? Porque aqui ele falou, olha, o que eles precisam, os parentes lá do rico, eles têm que fazer o quê? Eles têm que ouvir Moisés e os profetas, eles têm que arrepender-se. É o texto que fala, olha, se alguém dentre os mortos vier ter com eles, arrepender-se-ão, eles têm que se arrepender. Se eles se arrependerem, eles irão para o seio de Abraão. Então esse é o ponto, né? A gente às vezes pode tentar tirar conclusões erradas, mas o ponto de ir para o seio de Abraão e para o inferno é, se nós cremos, se nós nos arrependemos, se nós voltamos o nosso coração para Deus, é isso, ok? Com esse pano de fundo, né, em mente, vamos voltar lá para aquele texto que nós lemos de Romanos.
que a gente já leu, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Isso também a gente já falou, né? Todos os homens nascem pecadores e destituídos da justiça. Então só vamos pensar mais um pouco nisso. O rico, né? No caso lá do exemplo do Lázaro e do rico, ele vivia para si mesmo. Tem uma outra parábola, fala de um outro rico também, né? Ele era um agricultor, provavelmente, né? Ele fez aquela colheita, né? Toda. Teve uma colheita super abundante, colheu, né? Ele ia colocar nos seus silos só que ele falou, não vai caber, eu colhi muita coisa, não cabe nos... Eu sei o que eu vou fazer então, vou destruir tudo esse silo, vou reconstruir tudo novo, e aí eu vou colher essa super safra, vou encher tudo, e aí eu vou falar para minha alma, agora você descansa, te regala, você está com o teu futuro garantido, amarrei meu burrinho, e beleza, agora eu vou desfrutar, e aí a Bíblia chama louco. Essa noite vão pedir a tua alma. Como é o nosso coração? Será que nós ouvimos a Moisés e os profetas? Nós nos arrependemos? Quem somos nós? Diante de Deus, todos os homens nascem pecadores e destituídos de justiça. Para estar junto com Deus, o homem tem que ser justo. Para estar junto com Deus, ele tem que ter o seu nível de justiça compatível com o padrão de Deus e não com o nosso padrão. Você pode se considerar justo, eu posso me considerar justo, mas será que Deus olha para mim e para você e fala, você é justo? Nós não nascemos justos, nós nascemos pecadores e destituídos de justiça. Como que é possível para cada um de nós escaparmos da condenação do inferno? Então, naturalmente, para todos os homens, o lugar de cada um de nós é o inferno. O nosso destino final não somente é a morte, como homens, como humanidade, não somente é o inferno, mas é estarmos separados de Deus. Lembra que Adão foi expulso do jardim? Ele foi expulso da presença de Deus. Por quê? Porque ele havia pecado. Ele não pode desfrutar da presença de Deus. Então, para que nós possamos, como homens criados por Deus, estarmos na presença de Deus, nós precisamos de justiça, nós precisamos ser iguais a Adão antes do pecado. Então, naturalmente, cada um de nós, cada ser humano que vive nessa terra, ele nasce condenado à morte, mas também, não somente o seu corpo vai morrer, mas a sua alma está condenada a ir para o inferno, é para ir lá onde foi o rico, para um lugar de tormento. É isso que deveria ser o destino de cada um de nós. É isso que a Bíblia nos mostra. Mas então, Sérgio, como é que aquele ladrão foi lá para o paraíso? Junto com Jesus. Porque ele falou, Jesus, lembra de mim quando o Senhor voltar. Ele falou, você vai estar comigo. Então o que acontece? Que mágica que houve aí nesse negócio? Né? A mensagem mais importante do dia hoje, então. Porque todo homem, sem exceção, a não ser Jesus Cristo, nasceu condenado à morte e debaixo do domínio do pecado
para que ele pudesse ser salvo desta condição, tem esse verso no Evangelho de João 3,16 que todo o cristianismo conhece de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente. Fala então que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que é Jesus, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso se chama Evangelho. Qual a mágica que trouxe, que transportou um malfeitor, crucificado justamente, condenado justamente para estar junto com Jesus no paraíso? É isso. Porque Jesus e o Deus Pai amou a todos nós, porque fomos criados por Ele, e a Bíblia fala que Ele não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Ele fala, como o homem não é justo, ele não cumpre o padrão da minha justiça, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu filho que é justo como eu sou, e vou enviá-lo para a terra, e ele vai sofrer a condenação que toda a humanidade deveria receber por justiça. E eu vou fazer com que tudo isso recaia sobre o meu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse é o Evangelho. Ele sofreu a condenação que era minha, para que eu pudesse ter a justiça que Ele tem, e dessa forma eu posso agora falar: Deus, eu não sou justo, mas o teu Filho é justo, e Ele morreu numa cruz para que os meus problemas, a minha injustiça, os meus defeitos, aquilo que eu sou e o meu pecado, eles sejam cobertos. Eles já foram pagos, essa conta já foi paga. E agora eu pego a justiça que é de Jesus e tomo como minha. E Deus fala: olhando para isso, você pode estar comigo. Nós podemos ter comunhão. Você passa a ser meu filho. Você passa a ser meu herdeiro, para que todo que nele crê não pereça. Mas agora você passa a ter a vida eterna. Agora a morte não é mais o teu destino passa a ser a vida eterna e a comunhão comigo por toda a eternidade. Essa é a mágica. Esse é o Evangelho. E aí, continuando, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Não interessa se você é rico, se é pobre, se é justo, se é injusto, porque todos são injustos diante de Deus. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no Filho, no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o Evangelho é esse. Nós sabemos que nós temos um corpo que vai morrer, sim. Então, voltando, né? O nosso corpo vai morrer, mas nós temos uma alma que é eterna. E que na morte, ela pode ir para um lugar ou para outro lugar. Só tem duas chances, ou duas opções: ou nós vamos para o paraíso, ou nós vamos para o inferno. E Apocalipse 20 então fala daquele trono branco que nós falamos no começo da reunião, onde todos comparecerão, os mortos serão ressuscitados. Ali fala que
Todos os homens que existiram nessa face da terra, eles serão ressuscitados, eles receberão novos corpos. Aquele corpo, esse corpo antigo que virou pó, ele vai ser ressuscitado, vai ser refeito e ele vai comparecer com alma e corpo diante de Deus e eles serão julgados. E ele fala que todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, ele será condenado. E aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, esse já está salvo. E quando é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso enquanto eu estou vivo, porque após a minha morte não tem mais outra chance. Onde é que você vai estar depois da tua morte? Onde eu vou estar depois da minha morte? Então hoje nós que cremos, nós temos essa segurança. Fala, Senhor, eu não sou justo, eu sou fraco, mas Senhor, eu creio em Ti. E o sacrifício que o Senhor teve, por minha causa eu aceito. Eu quero isso para mim, então eu tenho a mesma atitude daquele malfeitor do lado do Senhor, fala, Senhor, lembra-te de mim, eu preciso de Ti, eu pelos meus próprios méritos, eu mereço a cruz, mas eu olho para Ti e falo, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu aceito aquilo que o Senhor está fazendo por minha causa, e dessa forma então eu posso estar com o Senhor. Onde você vai estar depois que você morrer? A resposta depende do que você fazer hoje, do que você faz hoje. Você crê no Senhor, então o Senhor faz essa oferta para todos os homens. Aquele que crê no Filho de Deus, morto na cruz, este recebe vida eterna. Então, a morte não é o fim. A morte é uma passagem. E que nós possamos ter a escolha correta no tempo que se chama hoje, para que cada um de nós possa experimentar essa passagem. E aí, alguns falam, né, que passou dessa para melhor, né? Vocês já ouviram falar essa frasezinha, né? A gente às vezes fala, morreu, passou dessa para melhor. Você poderá passar dessa para melhor só se você crer no nome do Senhor Jesus, porque se você não crer nisso, você vai passar dessa para uma muito pior. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, da sua vida. Leve isso diante do Senhor. Fale com Deus, mesmo que você não crê. Você vai falar, o Sérgio está falando um negócio de Bíblia, assim, livrão, capa preta, né? Não acredito nisso. Eu quero te desafiar. Pense seriamente a respeito disso, porque disso depende a tua eternidade. Se você rejeitar, você pode fazer isso. A consequência será eterna. Mas se você crer em Jesus Cristo, a consequência também será eterna. E a nossa passagem dessa que seja para melhor e que não seja para pior. A minha oração então é que você possa considerar essas coisas que diz Deus através da Bíblia para todos nós. Eu queria fazer mais uma oração então. Senhor, nós te louvamos porque pela tua misericórdia cada um de nós que estamos aqui, que cremos, nós cremos por tua causa, Senhor, não porque sejamos melhores. Nós nos reconhecemos, Senhor, dependentes, pecadores, ofensores da tua justiça, mas que pela tua misericórdia o Senhor nos deu Jesus Cristo como oferta pelos nossos pecados. E nós podemos crer e tomar posse disso pela fé, aceitando a tua oferta, Senhor. Eu oro, Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem, que não têm essa convicção. Que o teu Espírito Santo continue agindo e fazendo a obra de convencimento no coração de cada um deles, de formas que eles possam também passar por essa etapa, Senhor,
e possam estar juntos contigo e com aqueles que te temem no paraíso. Tem misericórdia, Senhor, de cada um deles e de cada um de nós. Muito obrigado, nós te louvamos e te agradecemos. Amém.